tempo de coronavírus, ficar em casa é um ato de amor. Não saia de casa. Cuide-se. Salve, minha galera! A aula de hoje é sobre o feudalismo na Europa e vamos ver na aula de hoje o que é o feudalismo, as relações pessoais no feudalismo, o feudo e o poder do senhor feudal, a servidão como base da economia feudal e as duras condições de vida dos camponeses. Professor, na moral, feudalismo tem alguma coisa a ver com feudo, com fedor, com cheiro, com mau cheiro, sei lá, de repente tem alguma coisa aí. Meu Deus do céu, o que tem a ver com a aula? Presta atenção, criatura. Bem, o que é o feudalismo? Este é o castelo de Conde, que fica no norte do país de Gales, no Reino Unido, e recebe milhares de turistas todo ano. A construção de castelo como este durante a Idade Média mostra toda a população europeia que tentava se defender construindo verdadeiras fortalezas. Bem, o que observamos aqui? Observamos um castelo no qual grandes muralhas, uma grande fortaleza, muros altos, paredes bem grossas também, e ele fica no alto justamente para quê? Para proteger dos ataques estrangeiros. O feudalismo nada mais é do que uma organização social, política e econômica que ganhou força nos séculos X e XIII em algumas regiões da Europa Ocidental, como nos territórios atuais da França, Itália e da Alemanha. Mas o que vem a ser o feudalismo? Nesse sistema caracterizado por uma forte relação de fidelidade entre as pessoas, um pequeno grupo de guerreiros, os chamados senhores feudais, dominavam e exploravam uma grande quantidade de pessoas, no caso, os camponeses ou servos. Como grande parte da sociedade feudal estava ligada à terra, a agricultura era a base da economia. Nos bosques, nas florestas, os camponeses recolhiam madeira, principal fonte de aquecimento e matéria-prima para a construção de casas e castelos. Na imagem, a iluminura juntando gravetos de Simon Berne do século XVI. Agora veremos as características principais do feudalismo. Ruralização da população, ou seja, houve o êxodo urbano. O que foi o êxodo urbano? É quando a população saiu da cidade e foi para o campo, justamente por medo das pressões e invasões bárbaras. Consequentemente, teve um declínio das cidades e do comércio também. Não utilizava moedas, portanto era troca de mercadorias e de produtos, era o chamado escambo. Enfim, o entesouramento das moedas, a descentralização do poder e vínculos pessoais de obediência e proteção. Essas relações se resumiam basicamente em duas funções: a função do suzerano e do vassalo. Suzerano era um nobre guerreiro que oferecia proteção militar e econômica e entregava uma fonte de renda, geralmente terras. E o vassalo era um nobre que recebia determinado benefício, como um lote de terras, em troca de sua fidelidade e da prestação de serviços militares. Resumindo, o vassalo recebia a terra e jurava fidelidade. Já o suzerano era o cara que doava a terra, era o grande senhor de tudo. Essas relações elas eram oficializadas durante uma cerimônia de homenagem ou encomendação. O nobre que oferecia proteção econômica e militar era chamado de suzerano, o cara que deu a terra. O que recebia era chamado de vassalo, o cara que recebeu a terra. Para firmar um contrato, o suzerano deveria entregar ao vassalo uma fonte de renda, geralmente terras. Um esqueminha básico aqui, para ver se vocês compreendem melhor. No caso aqui vemos a figura primeiro do suzerano, que era o nobre mais poderoso, e do outro lado o vassalo, o nobre em condição social inferior. Portanto, qual era essa função? O suzerano entregava uma fonte de rendas de terra, que por sua vez o vassalo jurava a ele fidelidade ao seu senhor e parte da produção também. Isso que é importante colocar. Além da possibilidade de explorar a terra,
Possuir o feudo significava ter o direito de aplicar a justiça, cobrar imposto e definir as leis. Ou seja, ter poder. Esse cara toda hora atrapalha. Cada senhor feudal tinha autonomia para organizar a vida dentro do seu feudo, criando leis, impostos e moedas próprias. Para os grandes senhores, a única maneira de preservar a liderança em seus domínios era conquistar novas terras constantemente, ou seja, fazendo invasões. A sociedade feudal tem como característica o poder descentralizado. Os senhores feudais exerciam grande influência local e tinham plenos poderes em sua terra. A servidão como base da economia feudal. As origens se dá no colonato, uma chamada Roma Antiga, aquele sistema lá que ligava o homem à terra. Os servos eram presos da terra em que viviam e não podiam ser separados de suas famílias nem vendidos. Trabalhar no pedaço de terra para trabalhar e eram obrigados a pagar muitas taxas feudais ao seu senhor. Eles trocavam sua liderança de ir e vir pela garantia de segurança e que nada ocorresse e retirariam suas terras. Ou seja, os caras trabalhavam em troca de segurança. Se ele sabia que se ele estivesse ali dentro do feudo, não iria acontecer nada com ele. Ele não ia sofrer uma invasão bárbara, não ia acontecer nada de mal com ele. Ih, velho, você tá inteligente pra caramba hoje. Estou impressionado. Uau! Falaremos agora das principais obrigações civis. Bem, aqui alguns impostos, como eles: a corvéa, que os servos deveriam trabalhar em certos períodos do ano no manso senhorial; a talha, o pagamento pela utilização do manso servil; as banalidades, o pagamento pela utilização de instrumentos ou bens pertencentes ao senhor; a mão morta, a herança do servo morto não podia ser transmitida aos seus familiares, por isso retornava às mãos do senhor; a albergagem, os servos eram obrigados a receber os nobres e sua comitiva, fornecendo-lhes acomodação e alimentação; e o dízimo, ou vintém de Pedro, imposto pago à Igreja Católica. As duras condições de vida dos camponeses. O isolamento das comunidades dificultava a comunicação e a troca de experiências. Para piorar, velhas estradas romanas sofreram grandes danos por falta de manutenção. O transporte marítimo e fluvial, embora fosse mais rápido, passou a ser pouco utilizado, especialmente após as invasões de grupos bárbaros como os vikings. Assim, o meio de transporte mais utilizado foi o cavalo. O baixo nível técnico na agricultura tornava a sociedade medieval muito dependente da natureza, pois qualquer alteração resultava em surtos de fome. A fome levava as pessoas a consumir alimentos estragados, favorecendo o aumento de doenças e mortes. Por essas razões, a Europa permaneceu pouco povoada e em grande parte da Idade Média. O cavalo tornou-se o principal meio de transporte e de guerra na Idade Média. O elevado custo de manutenção restringiu seu uso à nobreza. Ou seja, não era qualquer pessoa que podia ter um cavalo. Ter um cavalo implicava custos, era dinheiro demais, e não era todo mundo que conseguia manter. O desenvolvimento da cavalaria foi beneficiado por duas importantes inovações: o estribo e a ferradura. A ferradura facilitava a cavalgada em terrenos de má qualidade e auxiliava o transporte de carga. O estribo cansava menos o cavaleiro, dando-lhe uma melhor postura que favorecia o seu impulso, especialmente nos ataques. É isso aí, galera. Obrigado por hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Ah, sim! Feudalismo é fácil, velho. É só estudar, estudar.